Irmãos, hoje foi me dada a oportunidade de falar no segundo livro dos Reis, no capítulo 11, né? Eu falei em 1 Reis, capítulo 11 também, quase uma loteria. Foi coincidência? Eu não sei se foi, mas quase uma loteria, né? E hoje a gente está aí com essa oportunidade de falar a respeito desse assunto, né? Pastor Ricardo pregou quarta-feira passada, e hoje nós estamos aí falando sobre esse capítulo que tem 21 versículos, né? Eu não vou ler os versículos, não lerei o capítulo, mas você pode ficar com a sua Bíblia aberta, se você quiser conferir depois na sua casa o que está sendo falado, faça isso, ou se quiser conferir agora, pode conferir também. Mas esse livro, segundo os Reis, ele é um livro muito desafiador, né? Eu me lembro que eu comecei, acho que o capítulo de número 1, não me lembro se falei qual era o grande tema desse livro, né? O grande tema desse livro é o julgamento do Senhor sobre Israel e Judá por causa da idolatria, ou idolatria do povo, e por isso a gente vê vários julgamentos de Deus, né? Aquele cenário sanguinário que o pastor Ricardo apresentou quarta-feira passada, era Deus disciplinando o povo por conta da sua idolatria, né? E a gente tem que pensar muito a esse respeito, porque imaginem vocês, se você recebe um presente da parte do Senhor, e ao receber esse presente da parte do Senhor, essa bênção da parte do Senhor, seja lá o que for, e aí ao invés de você viver uma vida de adoração, uma vida de glorificação ao nome do Senhor, ao invés de você render graça ao Senhor, você começa a profanar essa bênção que o Senhor te deu. É muito sério isso, né? E foi exatamente isso que o povo fez. É por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 2 e versículo de número 7, ele vai dizer da seguinte forma: e eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. E é por isso que quando a gente olha para esse capítulo, a gente vê tanta coisa. Quando eu lembro desse texto do profeta Jeremias, eu vou ser muito sincero, eu fico atemorizado, porque vou fazer o exercício com você de novo. Imagina você receber uma bênção das mãos do Senhor, que foi no caso desse povo que recebeu essa terra para habitar, para ali ficar, e de repente você começa a abominar, né? Você começa a profanar a terra que o Senhor fez, que o Senhor te deu, ou o presente que o Senhor te deu. Então por isso que esse livro do segundo Reis, ele tem tanto julgamento do Senhor. Mas esse capítulo de número 11, que nós vamos falar nessa noite, ele é um capítulo interessante, né? Ele começa no capítulo de no verso de número 1, nós vemos ali uma mulher chamada Atalia, filha de Acabe. Após ela descobrir que seu filho Acasias estava morto, ela começou a destruir, começou a matar todos os descendentes reais de Judá, ou a realeza da família de Judá. Ela começa a criar um intento e manda matar todos aqueles que já era bem pouco nessa época, já estava bem reduzida, a descendência de Davi já estava bem reduzida nesse período, e ela começa um projeto de destruição dessa família. Mas uma mulher chamada Joseba, irmã de Acasias, toma um menino de aproximadamente 1 ano de idade. Esse menino se chama Joás. E essa mulher pega esse menino, esconde de Atalia, ele é filho de Acasias, esconde de Atalia, e esconde num lugar muito interessante. Leva o menino para a casa do Senhor, leva o menino para o templo, para que ali ele ficasse escondido de Atalia. E aí Atalia, achando que havia matado todos os descendentes de Davi, ela se autoproclama rainha, né, uma primeira mulher a sentar nesse trono, se autoproclama rainha,
e porque ela tinha pensado que tinha matado todo mundo, vira rainha de Judá. E Joás, nesse período que ele fica ali escondido no templo, sendo guardado no templo, ele é cuidado pelo profeta, aliás, pelo sacerdote, Joiadá, pelo sacerdote Joiadá. Quando eu começo a pensar nessa questão de Joás escondido no templo, eu me lembro do Salmo de número 27, que inclusive é um salmo do próprio salmista Davi. O verso de número 4 e o verso de número 5, né? O salmista Davi está falando a respeito das perseguições que ele está sofrendo, a respeito das situações que ele está passando, a respeito de toda aquela situação que ele está vivendo. E quando ele chega no verso de número 4 e lá no verso de número 5, ele vai dizer uma coisa bem interessante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então, irmãos, quando a gente olha para a história desse pequeno príncipe, vamos dizer assim, chamado Joás, aquele era o melhor lugar para ele estar escondido, ou o melhor lugar para ele estar em segurança. E aí a gente olha esse salmo de número 27, né? É interessante como é que o salmista, ele escreve, e escrevendo a respeito da sua situação. E quando eu estava olhando esse salmo, quando eu me lembrei desse salmo e coloquei aqui nos meus bolsos, eu comecei a pensar no salmista escrevendo a respeito desse próprio salmo, que ele estava falando a seu respeito. E um descendente dele vive exatamente essa situação. Numa situação de perigo, numa situação de desconforto, numa situação que ele precisava estar em segurança. E ele é levado exatamente para onde? Para a casa do Senhor, para poder ali ficar em segurança, para ali estar guardado, para ali ser protegido, para ter a sua vida poupada. E aí quando a gente continua olhando aqui no capítulo de número 11, né, o sacerdote Joiadá cuidando desse menino, e ele começa a organizar uma situação, juntamente lá com a guarda real, juntamente com os levitas, e a gente vai ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 23, de uma forma bem mais ampla. Ele começa a organizar toda uma situação para que esses capitães, para que essa guarda real, para que os levitas pudessem proteger a vida de Joás, até que chegasse um determinado tempo, ele pudesse ser coroado rei. E aí se passam exatamente 6 anos. Ele foi levado mais ou menos para o templo por volta de 1 ano. Então se passam 6 anos. E ele já com 7 anos. E aí o que o sacerdote faz? O sacerdote, nessa organização para poder fazer com que esse menino chegasse ao reinado, ou se tornasse rei de Judá, ele pega esse menino, né, sob a sua tutela, sendo guardado por ele, sendo orientado por ele, sendo protegido por ele, sendo ensinado por ele, porque o tutor, ele faz isso, não é? Se você tem hoje a função de tutor, né, e nós que somos pais e mães, nós somos tutores dos nossos filhos. Qual é a nossa função? Guardar, orientar, proteger, ensinar. E foi exatamente isso que esse sacerdote faz. Mas chegado aproximadamente 7 anos desse esconderijo, ele leva esse menino até os umbrais do templo, juntamente com a guarda protegendo, juntamente com os levitas, unge a cabeça desse menino, com 7 anos de idade apenas, e proclama esse menino rei. E aí toda a multidão, todo o povo grita: viva o rei! Viva o rei! Atalia, quando escuta isso, quando escuta o grito do povo, Atalia, quando ouve
o soar das trombetas, ela, quando vê toda aquela situação e aqueles gritos de viva ao rei, ela vai até a porta do templo. De repente ela vê aquele menino, Joás, de 7 anos, sendo ungido e coroado rei. Ela começa a gritar: traição, traição, traição. E nessa que ela grita traição, o sacerdote manda que a guarda vá até ela, persegue ela, pegue-a e a mate. Então essa mulher morre na mão da guarda real e ali termina a história dela. Só que ainda continua o trabalho do sacerdote juntamente com o príncipe agora de 7 anos, chamado Joás. Ele faz um concerto entre Deus, o rei e o povo. Interessante esse concerto, né? Um concerto entre Deus, o rei e o povo. E ao fazer esse concerto, ao fazer essa aliança, todo o povo começa a destruir os altares a Baal. E eles derrubam os altares totalmente a Baal. E nesse momento começa um reavivamento em Judá. Quem for falar do capítulo 12 vai poder falar isso de uma maneira melhor, porque o capítulo 12 vai retratar isso melhor. Mas começa exatamente ali um momento de reavivamento desse povo. De reavivamento, de busca, de volta para o Senhor, de parar de viver uma vida de idolatria, de uma vida profanando a terra que o Senhor deu. Esse povo se volta para o Senhor. É outra coisa que, toda vez que a gente começa a estudar um texto, para poder conversar com a igreja a respeito daquilo que Deus colocou nos nossos corações, a gente começa a lembrar de muita coisa, Isso aqui, inclusive, se a gente tiver um professor de plantão aí de história, se eu falar bobagem, por favor me corrija, mas lembra, inclusive, a nossa história, Quando Dom Pedro I deixa o país, abdica do trono, seu filho Dom Pedro II, aos 5 anos de idade, órfão de mãe, e agora sem o pai, fica sob a tutela de José Bonifácio, não é isso? E ao ficar sob a tutela desse homem, aos 14 anos de idade, ele é proclamado rei, aliás, imperador do Brasil, mas ele passou esse período debaixo da tutela desse homem. Mas a grande diferença, irmãos, desse príncipe, o príncipe Joás, é que ele não ficou na tutela de um homem qualquer. Não foi de José Bonifácio. Ele ficou sob a tutela de um homem de Deus. Ele ficou sob a tutela de um sacerdote. De um sacerdote que ensinou para ele quais são os preceitos do Senhor. O irmão Paulo Xerém, ele não está aqui nessa noite, mas ele deu um livro de presente para mim, que o pastor Roberto, inclusive, encontrou, segundo contando, acho que num sebo que ele passou por aí e comprou. A espiritualidade começa em casa. Livro impressionante. Falando da nossa responsabilidade enquanto pai e mãe, a respeito do cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos. De fazer os nossos filhos entender na tenra idade que eles precisam entender quais são os preceitos do Senhor, quais são os princípios que Deus estabeleceu para que a gente ande de acordo com a vontade dEle. Quando a gente começa a ensinar os nossos filhos nesse caminho, ensina a orar, ensina a entender a Bíblia, com certeza serão pessoas muito diferentes. Mesmo que o pecado venha rodear, porque o pecado vem sempre rodear, pastora Beth? Mesmo que o pecado venha bater a porta, mesmo que o pecado venha a chegar perto, mas eles nunca se esquecerão daquilo que seus pais ensinaram. Essa é a grande diferença de quando nós criamos nossos filhos, ou quando nossos filhos são criados por pessoas que conhecem e se dobram e adoram o Deus verdadeiro. E com Joás foi dessa forma. O príncipe Joás foi criado exatamente assim. Foi dessa maneira que ele foi criado. Mas, apesar disso tudo que eu estou falando com vocês aqui nessa noite, que a gente começou a conversar e a título de introdução,
Esse livro de 2 Reis é um livro histórico, irmãos, e às vezes a gente entender algo que Deus quer falar para os nossos corações, a gente tem que buscar, orar, para poder entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mas nesse capítulo de número 11, eu tirei 3 lições muito interessantes nessa noite que eu gostaria de compartilhar com vocês. 3 lições importantes que a gente deve meditar para que a gente possa entender qual é o nosso papel hoje nesse mundo em que a gente vive. A primeira situação, ou a primeira coisa que a gente aprende, é que os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Você pode dizer amém por isso? Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus podem até ser frustrados na minha vida. Você tem propósito de Deus na sua vida? Eu tenho propósito de Deus na minha vida. E eu os conheço há muito tempo. Eu conheço quais são os propósitos que Deus tem para a minha vida. Eu até posso frustrar os propósitos de Deus. Mas os propósitos de Deus, eles posso frustrar para a minha vida. Mas os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. E essa mulher chamada Thalia, ela pensou que poderia frustrar o propósito de Deus. Eu estava até conversando com o pastor Júnior a respeito da diferença de propósito e decreto. Decreto é aquilo que está estabelecido e não pode ser mudado, não é isso? Deus decretou e não pode ser mudado. Mas dentro do decreto de Deus tem os propósitos de Deus. E como é que Deus, ele realiza os seus propósitos? Ou o que são propósitos de Deus? Propósitos de Deus, irmãos, são intentos, são planos, são projetos de Deus. E de que maneira Deus vai realizando esse propósito dele? Deus vai realizando esse propósito ao longo da história e usando atores da história. Bom, se Deus realiza os seus propósitos ao longo da história e usando os atores da história, quem são os atores da história? Somos nós. Essa mulher está ali, ela pensou que ela poderia frustrar o propósito de Deus. Quando ela entra e tenta destruir toda a família real e sentar, usurpar um trono que não era dela, uma cadeira que não era dela, ela esqueceu o que estava escrito lá em Samuel, em 2 Samuel, capítulo 7, 12, verso de número 16. Talvez nem tinha ciência, né? Mas vale a gente dar uma especulada aqui nessa noite. Davi, ele estava já descansando depois de tanta batalha, capítulo 7, depois de tanta luta. Ele olha exatamente lá na sua casa de cedro e ele descansando. Daí de repente ele pensa na casa, na arca que estava ainda dentro da tenda. E aí ele chama o profeta Natan e fala assim: olha, eu estou hoje numa casa guardadinha aqui, protegido, mas e a arca do concerto está lá, entre as cortinas, eu preciso fazer alguma coisa. O profeta Natan vira para ele e faz tudo o que você quiser, porque o Senhor é contigo, né? Só que naquele mesmo momento, Deus vira para o profeta e fala assim: vai lá e volta e diga a Davi que ele não vai construir uma casa para mim. E aí quando a gente chega nesses versos de número 12 e 16, Deus fala exatamente da seguinte forma: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens, mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. O que Deus estava falando para Davi? Não faltará quem sentará no seu trono. Não vai faltar quem vai sentar no seu trono. Eu estou
firmando um propósito contigo aqui nessa noite. Não faltará quem vai sentar no seu trono. E essa mulher, por um determinado momento, ela pensou que ela poderia frustrar os propósitos de Deus. Mas os propósitos de Deus, irmãos, eu volto a dizer, não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. E como é que acontecem os propósitos de Deus? Eu fiz a definição de o que é propósito. É um plano, é um intento, é o desígnio de Deus. Imaginem vocês, Deus chama um homem, eu vou te dar um filho. Não é assim? Aí o homem, chamado Abraão, fala assim, mas eu não posso, eu sou velho. Mas eu não posso. A minha esposa é estéril. E Deus deve olhar para ele e dizer, você não entendeu, é propósito meu. É intento meu. É plano meu. É propósito, vem comigo. E Deus dá Isaac. Não é isso? Mas Deus não só afirma isso como propósito. Deus fala assim, ó, de ti vai sair uma grande nação. E de Isaac nascem 2 meninos. De Jacó, nós temos as 12 tribos. Não é isso? E um dos filhos de Jacó, José, é vendido para o Egito. Propósito de Deus, acontecendo ao longo da história, para que se cumpra. Deus queria fazer um povo para ser chamado de seu. Deus tinha como propósito fazer um povo escolhido por Ele. Um povo que pudesse adorá-lo. Inclusive um povo de onde sairia o Messias para ser salvador do mundo. E José é vendido para o Egito. Parecia uma coisa assim, poxa, o rapaz foi vendido para o Egito e vai ficar lá no Egito, como é que vai ficar essa situação da vida dele? Propósito de Deus. Às vezes a gente não entende, irmãos. Às vezes a gente não compreende. Às vezes a gente não entende pelos caminhos que nós passamos. Mas é propósito, pode ser propósito de Deus. E esse rapaz vai para o Egito. Mas chega um determinado momento que desce Jacó, juntamente com seus filhos, para ficar por volta de 400 anos no Egito, porque era um povo pequeno, 70 pessoas aproximadamente. O propósito de Deus era para uma nação, mas eles ficam ali. E sai uma nação sob a liderança de Moisés. Propósito de Deus sendo cumprido. Propósito de Deus. Propósito de Deus. Deus conduzindo o seu propósito, o seu intento ao longo da história. Era propósito de Deus que o povo de Deus tivesse um rei. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que não, mas era propósito de Deus. Claro que era propósito de Deus. No capítulo 8 de 1 Samuel, o povo chega diante de Samuel e fala assim, olha, você está velho, você é juiz, estava julgando as nossas causas, e seus filhos estão fazendo uma porção de bobagem, parece ter os filhos de Eli, fazendo uma porção de bobagem. Nós precisamos de um rei, que governe a gente, que julgue as nossas causas como as outras nações. O problema do povo não era ter pedido um rei. O problema do povo era querer ser como as outras nações. O povo de Deus que tem propósito não vive como o povo lá de fora. Vive debaixo do propósito de Deus. Vive uma vida obedecendo o propósito de Deus. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? O grande problema não era ter rei, né? Porque eu acabei de dizer para vocês que tinha, Deus queria, Deus estava, havia uma previsão de ter rei para Israel. Tanto é que lá em Gênesis 49, verso número 10, vai dizer que o cetro não se arredará de Judá. Aí é decreto, né? É o decreto de Deus. Mas em Deuteronômio 17 tem toda uma lei dizendo o que o rei do povo de Deus poderia fazer e não poderia fazer. Então tinha um propósito de Deus para que esse povo tivesse um rei.
Mas volto a dizer, o grande problema não é eles terem pedido um rei, mas era querer viver como os outros povos ou as outras nações. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que sobre nós temos um propósito de Deus. E esse propósito de Deus, ele precisa ser cumprido. Nós vivemos sob ótica diferente, nós vivemos sob leis diferentes. E aí isso me faz lembrar de Jesus Cristo, estabelecendo essas leis lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5 ao capítulo de número 7. Quando ele começa a falar a respeito do Sermão do Monte, estabelecendo o reino de Deus, mostrando como é que deveria ser o reino de Deus. Irmãos, é muito diferente disso que a gente está vendo hoje. Imagine você ouvir a palavra, bom, felizes são os que choram. Esses são felizes. Feliz é o pobre de espírito. Ah, peraí, deixa eu te dizer mais. Você ama o seu amigo? Não ame o seu amigo tão somente. Ame o seu inimigo também. Imagina isso. E aí eu acrescentaria: pega lá o seu inimigo, aquele que está te fazendo sofrer, aquele que está te perseguindo, aquele que está lá coladinho, doido para ver o seu mal. Pega esse seu inimigo, não só ame, mas ore por ele. Peça para Deus encontrar essa vida, ou para que essa vida encontre a Deus. Peça que o Senhor faça com que essa vida saia dessa vida sei lá, de lama ou que situação ela esteja vivendo, e para que ela conheça a graça do Senhor. Esses são os preceitos daqueles que vivem debaixo do propósito de Deus. E Jesus começa a falar tanta coisa, mas tanta coisa. Como eu acabei de falar para vocês, existia um propósito de Deus para que o povo tivesse um rei. O problema não era ter rei. O problema era querer ser igual a outras ou às outras nações. Essa era a grande situação. E essa mulher que pensou que poderia frustrar os planos de Deus ou os propósitos de Deus, é a primeira situação que a gente aprende nesse texto, nessa noite. O propósito de Deus, irmãos, ele não pode ser frustrado na minha vida, na sua vida. Mas a gente poderia se fazer uma pergunta hoje: Alexandre, mas que propósito Deus tem para a minha vida e para a sua vida? De que propósito é esse que você está falando? Que planos são esses? Que projetos são esses? Que desígnios são esses? Bom, eu começo por uma. Primeiro, andar de acordo com a lei de Deus. Lembra que eu falei que às vezes o propósito de Deus na nossa vida, o propósito de Deus ele não é frustrado, mas ele pode ser frustrado na minha vida e na sua vida? A gente vê o relato de alguns reis aqui no livro dos reis, de homens que começaram bem uma trajetória, de homens que chegaram até um determinado momento cumprindo o propósito de Deus, mas o texto bíblico vai dizer por eles não andarem de acordo com a vontade de Deus, andar de acordo com a lei do Senhor. O que acontece com a vida deles? Se torna um fracasso. Se torna um fracasso. Aquilo que Deus havia planejado, aquilo que Deus havia projetado, aquilo que Deus havia feito para eles, não chega ao determinado lugar que esses homens poderiam ter chegado. Irmãos, isso é muito triste. E a gente tem que pensar nisso. Qual é o outro propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? É ser portadores da salvação do reino de Deus. Você crê nisso? É, ser portador da salvação. Ser mensageiro da salvação. Ser mensageiros da salvação. Teve um dia que eu saí com esse homem daí, me levou para passear lá na Barra da Tijuca, me botou no carro dele, a gente aproveitou e foi batendo um papo, pastor Roberto Inácio, e eu
A gente estava até conversando isso, né, na escola dominical. Esse homem para, onde ele para, ele fala de Jesus para a pessoa. E aí ora por um, ora pelo outro. Sabe o que é isso, irmãos? Não é porque está à minha frente, não. É uma pessoa que entende que ele está cumprindo o propósito de Deus nessa terra e nessa história. Está repartindo o que Deus deu para ele. Está repartindo um cordeiro, aquilo que Deus deu para ele. A outra lição que a gente aprende nesse texto que a gente acabou de falar, os propósitos de Deus são preservados na presença dele. Onde é que o príncipe Joás foi criado? Até os 7 anos de idade? No templo. Foi no templo, não foi? Escondido no templo. Se você quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, preste atenção no que eu vou te dizer. Permaneça na presença de Deus. Fique na presença de Deus e não saia da presença de Deus. Independente do que acontecer, permaneça na presença de Deus. Esse menino foi coroado rei para cumprir o propósito de Deus, mas ele passou 7 anos escondido dentro do templo, sendo tutelado pelo homem de Deus, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, para que o propósito de Deus acontecesse na vida dele. Então o melhor lugar para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida, é permanecer na presença de Deus. Eu me lembro que num culto de família uma vez, eu até comecei a escrever alguma coisa a esse respeito, nós trouxemos uma mensagem a respeito da presença preservadora de Deus. Às vezes a gente quer preservar a nossa família, ou quer preservar o nosso ministério, quer preservar tanta coisa que a gente tem, de tanta forma, de tanta maneira, mas o melhor lugar para preservar tudo isso é na presença de Deus. Esse é o melhor lugar. Não existe outro lugar, meu irmão, minha irmã, para que você possa preservar a sua família, para que você possa preservar o ministério que o Senhor tem para você, para que você possa preservar o propósito que Deus estabeleceu para você, a não ser na presença de Deus. Os homens que cumpriram o propósito de Deus na sua vida, andaram e permaneceram na presença de Deus até o fim. Eu tenho um propósito de Deus na minha vida. E eu acredito que você também tem. Senão você não estaria sentado aí nessa noite olhando para mim. Você tem um propósito de Deus, mas permaneça na presença de Deus. Fique na presença de Deus, não saia da presença de Deus de maneira nenhuma. O salmista Asaf, no Salmo de número 73, ele para de olhar para os circunstantes da sua época, ele para de olhar para os problemas da sua época, e aí ele mesmo vai dizer que ele entra à casa de Deus, e quando ele entra na casa de Deus, quando ele entra na presença de Deus, ele começa a entender todas as coisas. É o melhor lugar para se estar, a presença de Deus. É onde a gente começa a compreender todas as coisas. É onde a gente inclusive começa a entender quais são os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabe por que isso é importante a gente refletir a esse respeito, irmãos? Porque hoje eu observo uma igreja, e eu não estou falando da nossa igreja, mas eu observo uma igreja hoje, eu estou falando de uma igreja de modo geral, que parece que anda sem propósito, para baixo e para cima, sem saber por que está aqui, sem saber por que nós estamos aí no meio dessa sociedade, sem saber por que nós estamos num país chamado Brasil, e passando tanta confusão, tanto conflito que a gente está vendo hoje. Qual é o nosso propósito enquanto igreja do Senhor? Apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, verso número 12, lá no final do verso, ele vai dizer uma coisa muito interessante.
falando da igreja de Filipos. Põe em prática a vossa salvação. O que é pôr em prática a vossa salvação? Algumas versões vai dizer operai a vossa salvação. Põe em prática a vossa salvação. O que é isso? Põe em prática a vossa salvação. Não é só viver uma vida diferente porque você foi salvo, encontrado por Jesus Cristo, resgatado por Jesus Cristo. Mas se você é salvo, você tem que começar a sair por aí e fazer a diferença. Fazer a diferença. Eu estava lendo uma matéria essa semana no jornal, uma matéria caótica, pastor Eliel. E aí falando tanta coisa de como está a política do Brasil, como é que está a economia brasileira, como é que está não sei o quê, como é que está não sei o quê, como é que está não sei o quê. E depois o jornalista, num subtítulo, ele diz assim, mas a boa notícia é, quando eu vi aquela boa notícia, eu parei. Jornalista não tem boa notícia. Quem tem boa notícia é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja do Senhor Jesus que tem a boa notícia, pastor Júlio. É a igreja do Senhor que tem a boa notícia. E que boa notícia é essa? Que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Essa é a boa notícia. Isso é um propósito de Deus. Isso é um propósito de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 1, verso de número 16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. O evangelho de Cristo, ele opera para a salvação. A boa notícia que Paulo fala é a respeito da salvação. Esse é o propósito da igreja. Aí você poderia falar para mim assim, mas Alexandre, você não conhece a minha vida. Mas eu vou te ensinar um segredo para aqueles que vivem o propósito de Deus. Você recebe a notícia lá do desemprego. Você vira e fala assim, Jesus Cristo nosso Senhor. Talvez você chegue com uma notícia dizendo, meu esposo e minha esposa foi embora. Você fala, Jesus Cristo nosso Senhor. Talvez você receba um diagnóstico ruim de enfermidade. Você vai falar o quê? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Essa é a diferença do povo que vive debaixo do propósito de Deus. Não é abalado pelas circunstâncias. As intempéries da vida não joga para lá, não joga para cá. Essa é a grande diferença. Você consegue se imaginar vivendo desse jeito? Recebendo notícia e nada? Não, tá bom, tranquilo. O Senhor está cuidando da minha vida. O Senhor está cuidando da minha vida. O Senhor está cuidando da minha vida. A terceira lição que a gente aprende nesse texto é que devemos remover tudo que tome o lugar de Deus em nossas vidas. O texto fala sobre isso. Quando Joás é ungido e proclamado rei, há um concerto entre Deus, o rei e o povo, e eles destroem todo o culto a Baal. E ao destruir todo o culto a Baal, há exatamente o que? Começa o que? Uma renovação espiritual no meio do povo. Removeram. Mas tem uma situação que quem ficar aí com compromisso de falar do capítulo 12, no verso de número 2 e no verso de número 3, que vai falar que Joás, ele andou, apesar de ter andado segundo os caminhos de Deus, mas ele não eliminou os lugares altos. Os lugares altos eram lugares, embora Deus também era adorado nesses lugares, mas também era uma prática de culto do Deus cananeu. E isso oferecia um perigo para a espiritualidade do povo. O que a gente aprende com isso, meus irmãos? A gente vive hoje num tempo do, não tem nada a ver, está tudo bem. Não, eu posso ver isso, eu posso assistir isso. Não, está tudo bem, está tudo tranquilo.
Não, eu posso fazer isso, tá bem, tá tudo tranquilo. Se nós somos um povo que vive o propósito de Deus, se nós somos um povo separado por Deus, nós temos que remover tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Não pode ficar nada, nada, absolutamente nada. Não dá para poder andar dividido. Não dá para andar dividindo o seu coração e você adora a Deus aqui, adora... Não dá. Ou você é totalmente do Senhor, ou você é totalmente do Senhor. Eu sempre falo que é um grande desafio, às vezes, a gente falar sobre isso para crente, né? Porque nós que somos o povo, que somos conhecidos como crentes, como evangélicos, seja lá o que for, que título queiram dar para a gente sempre acha que nós não temos deuses, que a gente não adora outros deuses. Eu já falei sobre isso aqui. Mas às vezes a gente adora a nossa autoimagem. Não é isso? Não, minha imagem, minha... Às vezes a gente adora o nosso trabalho, está em primeiro lugar. A nossa posição. E a gente às vezes não é capaz de abrir mão para que o propósito de Deus ele possa se cumprir na nossa vida. Você já imaginou se Deus hoje chega para você e pede algo que você preza tanto, que você estima tanto, para que o propósito dele se cumpra na sua vida? Você já imaginou isso? Qual seria a minha resposta e a sua resposta? Você falaria assim: toma Deus, leva, pode levar. Eu quero viver debaixo da tua presença, eu quero viver cumprindo o seu propósito para a minha vida. Ou você: não Senhor, agora não. É uma escolha que eu e você temos que fazer. Josué convida o povo para fazer essa escolha, lá no capítulo de número 24. Se vocês quiserem viver como vossos pais, que estavam além lá do deserto, além do rio, e adorar os deuses que eles adoravam, vocês podem continuar adorando. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. A minha escolha já foi feita. Eu vou adorar o Senhor. O que está na minha vida, meu irmão, minha irmã? Ou na sua vida, que tem tomado o lugar de Deus? O que a gente tem segurado tanto com as nossas mãos? Eu confesso para vocês que eu tive, esses últimos 2 anos, um ano de muita perda. É isso que eu falo para vocês hoje. Não é porque eu li em livro, não, é porque eu estou vivendo isso. Mas eu fui abrindo a minha mão. E estou abrindo a minha mão até o dia de hoje, para que Deus possa continuar cumprindo o propósito dele na minha vida. Para que ele cumpra o propósito dele na minha vida. Eu preciso que ele realize a obra dele, o desejo dele, o intento dele na minha vida. Você deseja isso para a sua vida? Então a gente precisa examinar o nosso coração e ver aquilo que está tomando o lugar de Deus, aquilo que está usurpando o lugar de Deus no nosso coração. E às vezes tem coisas que usurpam o lugar de Deus no nosso coração, e são coisas até de boa intenção, mas vão tomando o lugar de Deus pouco a pouco, pouco a pouco. E quando você vê, você já está tão envolvido, mas tão envolvido, mas tão envolvido, que já não há mais lugar para Deus. E aí já tomou todo o lugar de Deus. Já tomou todo o lugar de Deus. Quantas pessoas já não conversei, quantas pessoas já não bati papo, que às vezes se envolveram em tantas situações, e tinham uma vida com Deus, uma vida plena com Deus, uma vida cheia da graça de Deus, uma vida cheia da presença de Deus, e essas pessoas foram deixando a sua vida serem levadas pelas questões dessa vida, por situações dessa vida, e elas foram levando, quando elas viram, já estavam tão distantes de Deus, que precisaram retornar de novo para a presença de Deus.
Irmãos, isso é uma palavra para mim. É uma palavra para mim. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei para vocês que é desafiador falar de um texto, né, que é história pura, né, e a gente tirar a aplicação para a nossa vida cristã. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, vai nos dando. Ele vai nos dando. E foi isso que Deus nos deu. Agora tem mais uma coisa que eu gostaria de falar. Eu falei para vocês que Joás, ele chega num determinado momento, e lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 24, vai falar sobre isso. Chega num determinado momento da vida dele, que ele também se afasta de Deus, depois que o sacerdote morre. E aí eu fiquei me fazendo uma pergunta: será que esse rapaz precisava, já reinou 40 anos, será que ele precisava ser tutelado, pastor Eliel, por tanto tempo? Será que ele precisava dessa tutela por tanto tempo? Não estou dizendo aqui que a gente não precisa de pastores, que a gente não precisa de gente cuidando da gente, não é disso não. Eu louvo a Deus porque aqui nessa igreja nós temos pessoas que cuidam, louvo a Deus pela vida desse casal que está aqui à minha frente, que tem cuidado de mim, da minha família. Eu louvo a Deus por essa igreja que cuida da gente também. Eu louvo a Deus por todos vocês, e nós vamos cuidando uns dos outros. Mas chega um momento na vida cristã nossa que nós temos que crescer, não é, pastora? Nós temos que crescer. Apóstolo Paulo fala sobre isso. Temos que parar de tomar o leitinho e começar a comer angu, comer rabada, feijoada, como adultos. E esse homem, o sacerdote morre, e ele para de cumprir ou realizar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Interessante isso, né? E aí a gente traz uma outra reflexão para a gente. Como é que eu estou fazendo a minha caminhada cristã? Será que eu preciso sempre estar agarrado a alguém, ou eu consigo orar sozinho, eu consigo buscar sozinho, eu consigo estar na presença de Deus sozinho, eu consigo lutar sozinho, muito embora às vezes precisando de alguém que lute comigo, mas eu consigo ir sozinho, ou eu preciso estar sempre sendo tutelado por alguém? Eu sei que quando a gente está no início da nossa caminhada cristã, a gente vai sempre estar sendo cuidado, e sempre vamos estar sendo cuidados uns pelos outros, mas chega um momento que a gente tem que ir sozinho. Chega um momento que a luta é minha e a luta é sua. E aí a gente conta, sabe com quem? Com Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente vai contar com Jesus Cristo, nosso Senhor. É com Ele que nós vamos contar. Irmãos, são 3 lições que nós tiramos desse texto nessa noite. A primeira lição é que uma mulher pensou que poderia frustrar os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que os propósitos de Deus precisam ser cumpridos na minha vida e na sua vida. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um desígnio para a sua vida. Descubra hoje, ou durante a sua caminhada cristã, que projeto é esse. A outra lição, se você quer preservar os propósitos de Deus para a sua vida, permaneça na presença de Deus. Aí você vai ver os propósitos de Deus serem cumpridos na sua vida. Permaneça na presença de Deus. Não saia da presença de Deus por nada. Você pode dizer amém por isso? Permaneça na presença de Deus. É o melhor lugar para você estar. Esse príncipe foi criado na casa do Senhor. Esse príncipe foi cuidado por um homem de Deus. E cresceu, entendendo quem é o Senhor. Essa é a lição que a gente tira do capítulo 11, do 2º livro dos Reis. Que Deus possa continuar falando mais e mais ao meu coração e ao seu coração. Que você possa entender quais são os propósitos de Deus para a minha vida
e para a sua vida. Você pode colocar sobre os seus pés nessa noite, chamar o pastor Eliel para vir aqui à frente. Talvez você ainda não entenda, ou não tenha entendido quais são os propósitos de Deus para a sua vida. E eu vou pedir que o pastor Eliel faça essa oração. Por que é importante entender isso? Nós não fomos chamados para estar andando ao léu, para estar andando de qualquer jeito. Nós fomos chamados para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Foi para isso que nós fomos chamados. Se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, peça que Ele fale ao seu coração mais e mais, e você descubra.